Olá, sejam muito bem-vindos. Agradeço mais uma vez e sempre a Karen, ao Wagner Dorim pela oportunidade oferecida para estas lives e a vocês mais uma vez que estão aí nos apoiando, prestigiando. Muito obrigado a todos pela presença. Como costumo dizer, o meu trabalho é para vocês. E hoje, aproveitando o momento, vamos falar sobre ritos de passagem. A sua importância, o que realmente vem a ser isso, como se dá, enfim, o que é, na verdade, um rito de passagem e como ele ocorre dentro do processo iniciático. Uma iniciação, ela revela maiores conhecimentos e revela, obviamente, uma outorga do alto com respeito à aplicação desses conhecimentos. Por isso que no meio ocultista, no meio esotérico, no meio cósmico, energético, no meio iniciático, tá? Dos grandes mistérios, das grandes verdades. Tá? Um iniciado, isso aí é muito sério, gente. Um iniciado, ele é assim por ter sido iniciado por um outro iniciado. Somente um iniciado pode iniciar alguém. Por que eu falo isso? Porque tem um monte de gente aí que se diz iniciado, não foi iniciado, pensa que foi iniciado, tá? E isso é um assunto muito sério, porque existe uma linhagem pretérita que chega, obviamente, na divindade, ou, obviamente, quem cosmicamente emanou aquilo, e aquilo vai passando, vai passando, vai passando, e é uma corrente que não se pode quebrar. Então, quando alguém não iniciado, tá, numa tradição ou num conhecimento, seja ele qual for, e isso não é apenas um caráter espiritual, espiritualista, esotérico, isso é para tudo na vida, né? O cara foi iniciado na matemática. A partir daquele momento, realmente ele aprendeu matemática como ela realmente é. Quem pode fazer isso? Qualquer um? Não. Não é nenhum Zé Ruela, desculpe, que pode fazer. É um professor de matemática e, de preferência, que seja mestre naquilo que ele faz, que exerça com expertise aquilo. Este, sim, também é um iniciado. E esse aprendeu de outro mestre, que aprendeu de outro mestre, que aprendeu de outro mestre. Tanto que é um termo que se usava até algum tempo atrás e que é muito importante, o mestre sapateiro, o mestre carpinteiro, ou seja, ele é um expert naquilo que ele faz. E, como expert, só ele, com essa natureza, com esse embasamento, com esse conhecimento, com essa experiência, pode ensinar alguém a verdadeira arte que ele domina. Aí aquele aprendiz, que ainda está no meio do caminho, ou está iniciando o caminho, acha que já sabe tudo, aí vai querer iniciar outro. Vai ser um processo completo? Sério? Não vai. Então, existe, infelizmente, muito disso hoje. Tenham cuidado. Tá? Procure saber a escola, a tradição, a linhagem daquele que vai te iniciar. Ou daquilo que vai te iniciar. Porque é um comprometimento que você assume consigo mesmo, com a tua espiritualidade, com a tua ancestralidade, com Deus, obviamente. E, infelizmente, é uma coisa que falta muito hoje em dia, comprometimento. E é fundamental para a eclosão da consciência. Tá? Então, o processo iniciático, o que é? É a mudança, basicamente, é a mudança de um estado de consciência para outro. É uma mudança de vida, é uma mudança de conceitos, de caminhos, de enxergar o mundo, de comportamento.
num nível mais elevado. Mas, como energia não tem sexo, você escolhe o que fazer com isso, que muitas vezes não é boa coisa. Enfim, isso o que é? É um rito de passagem, não deixa de ser. Rito de passagem, ou seja, é um processo que inclui uma tradição, um conjunto de procedimentos, né? Esse conjunto de procedimentos, expandido para o coletivo, você pode encadear em vários pequenos ritos, transformando isso num ritual. Ritual, na verdade, é plural de rito. E esse rito, nós nos acostumamos a ter esse termo, rito ou ritual, como algo religioso. E não é propriamente, somente de caráter religioso. Todo dia de manhã você acorda, levanta e vai escovar os seus dentes. Todo dia de manhã você faz isso. É um rito. Você tem esse ritual conjunto antes de se arrumar, tomar o seu café e depois sair para o trabalho ou fazer as suas atividades. E assim, o nosso dia a dia é acompanhado de ritos, não para que sejam executados mecanicamente, mas automaticamente, e sim servem para que tenhamos uma tomada de consciência sobre a importância daquilo que fazemos, que é estar presente na maior parte do tempo em tudo aquilo que fazemos. E quando conseguimos estar presentes, saindo do automático naquilo que fazemos, nós implicamos a real importância daquilo que estamos fazendo. O resultado disso é sacralizar o que fazemos. E isso não tem conotação religiosa. E mesmo que tenha, embora não tenha, mesmo que tivesse, as coisas, as situações, as pessoas têm a sua devida importância de acordo com a importância que nós damos a isso. Para mim, algo pode ser muito importante e para você, nem tanto. Para você, determinadas coisas, pessoas e situações têm um valor inestimável e para mim podem não significar nada, muito pouco. Para mim, qualquer pessoa, entende? Isso é tudo muito relativo. Isso é tudo muito relativo. Nós vivemos num universo dual, polarizado, e buscamos o absoluto, buscamos o inefável, buscamos o inominável, buscamos Deus, buscamos sua presença, onde nada pode ser separado. Mas experimentamos a dualidade para entender essa unidade. Porque Deus, na sua unidade, adora diversidade. Senão, só existiria um tipo de ser humano, só existiria um tipo de animal, um tipo de vegetal, enfim. Essa diferenciação é que nos faz verdadeiros irmãos entre humanos e com nossos irmãos menores, animais, vegetais e minerais. E nossos queridos irmãos paralelos, devas, mahadevas, elementais. Enfim, a expansão de consciência te leva a essa conjugação onde somente o raciocínio intelectivo não basta. Expande-se uma consciência para isso tudo. Isso se dá muito como efeito de rito de passagem, sendo ele de uma forma tradicional, sendo ele pelas implicações que a vida lhe oferece, ou às vezes lhe impõe. Então, aproveitando o Ano Novo, que de Ano Novo não tem nada, é apenas uma data, porque não é conjugado com nada absolutamente. Os antigos, por exemplo, no Egito, o Ano Novo, como em sociedades secretas, se dá em 21 de março. É um dia chave, equinócio. Como em 22 de setembro, que também é equinócio, nós temos um momento celestial de vibrações cósmicas e, por que não dizer, alguns portais que funcionam
Então, são datas diferenciadas dentro dos ciclos da mecânica celeste, do arranjo e rearranjo de energias cósmicas, que se dão dependendo da posição da Terra em relação ao Sol e dependendo das angulações que os planetas fazem com a Terra e o Sol. Os detalhes estão nos ângulos. Deus e o diabo moram nos ângulos. Por isso que a estrutura de tudo que existe, de todo o universo, é de geometria sagrada, relativa aos sólidos platônicos, relativa à matemática geométrica sagrada, espacial e especial, onde os ângulos dos polígonos e dos poliedros que formam, na verdade, a estrutura matricial do universo, os ângulos se diferenciam e que vão determinar, obviamente, o tipo de vibração resultante para uma forma, para uma situação, para uma estrutura. Você acha que é formado de quê? Seu corpo físico, por exemplo. Não vou falar nem dos outros corpos. Órgãos. Vamos chegando do macro para o micro. Órgãos, tecidos, células, moléculas, átomos, elétrons, prótons, nêutrons, e dentro do núcleo atômico formando prótons, nêutrons, quarks, antiquarks, charme, baryons, hadrons, bósons, até chegar nas cordas. Isso diminuindo cada vez mais a escala microcósmica, em múltiplos nanoangstroms. E essa estrutura final é feita pelo quê? Matrizes geométricas. Uma rede enorme. Tem gente que já teve a oportunidade de enxergar isso no ar, redes, malhas geométricas, de padrão geométrico, de geometria sagrada. E esses ângulos de cada elemento desse é que determina justamente a resultante vibracional, porque tudo no universo é vibração. Uma coisa mais densa ou mais sutil é de 1% ou 99% material ou cósmico, espiritual, energético, seja lá o termo for usado, por conta da frequência vibracional. Tudo no universo é vibração, terceira lei do Kybalion, de Hermes Trismegistus. É o que Cristo veio nos ensinar, a vibração de frequência alta, mais sutil, que é o amor. Então, dentro desse processo de expansão de consciência, temos os chamados ritos de passagem, que são mais conhecidos nas religiões, embora já coloquei aqui que não se atém somente a isso. Então, por exemplo, na Igreja Católica, os chamados sacramentos são ritos de passagem. Passou por aquele rito, a tendência falo tendência porque nada é absolutamente certo, a tendência depende da escolha de cada um, a tendência é uma mudança total, completa na vida. O batismo, por exemplo, o casamento, o matrimônio, a extrema-unção, isso dentro do ritual católico. Cada religião, ou conceito filosófico, ou conceito científico, conceito mental, sociedade secreta, ordens iniciáticas, tem os seus ritos de passagem, os seus graus. Num determinado momento, salvo raríssimas exceções, e nós não podemos pautar nas exceções somente, uma pessoa tem um potencial enorme, mas chega um momento que ela não consegue desenvolver totalmente o que ela traz. Ela precisa de estudo, de conhecimento, de formação. E a partir do momento que ela é instruída, iniciada nisso,
Obviamente, a vida dela muda porque ela vai aprender, com as ferramentas que ela adquiriu, a lidar muito melhor com o seu potencial e voar alto, até chegar a um determinado ponto em que ela vai necessitar, obviamente, de um outro processo para expandir muito mais a sua consciência. É aquela velha história. Você chegou a um ponto na sua vida que você precisa eclodir, já deu o que tinha que dar, o cosmos está te pedindo um upgrade. Você se recusa, por vários motivos, principalmente medo e comodismo, a se desapegar do que é velho e assumir o novo. E quando o tempo passa e você continua empurrando isso com a barriga, a vida vem, ó, e te puxa o tapete. Vocês sabem do que eu estou falando. Aí você reaprende tudo na marra, numa espiral evolutiva maior, com um entendimento maior, com uma consciência mais elevada, aprofundada e expandida, e assim por diante, porque você vai enxergar o mundo de uma forma diferente, com valores diferenciados daqueles que, na verdade, te oprimiam, te obstaculizavam, de fora para dentro, inclusive de pessoas, porque você ser amigo ou estar com alguém que só te põe para baixo, ninguém merece. É mandar pegar o seu rumo. Cada um tem o seu momento. Então, isso não deixa de ser rito de passagem. Nas ordens iniciáticas, esotéricas, existem os diversos graus, os diversos ritos de passagem. Isso é tão antigo quanto a pedra na humanidade. Os ritos de passagem das tribos indígenas para o rapaz que tem que ir para o meio da selva, para o meio da montanha, na neve, para o meio de algum ambiente natural difícil, perigoso, arriscado, praticamente mortífero, enfrentar feras, enfrentar, obviamente, uma dificuldade sozinho, é um rito de passagem para que ele volte um homem. Como a velha história do sábio nativo norte-americano que acompanha o seu filho no seu rito de passagem. O filho fica vendado na beira de um precipício, ele não pode se mexer, senão vai cair, tem que passar um dia e uma noite ali sozinho. Só que o pai estava do lado, ele não via, e acompanhou ele o tempo todo. Ou seja, estamos com os nossos acompanhamentos espirituais o tempo todo, mas eles não deixam, obviamente, que percebamos, porque vai perder o sentido da coisa. É preciso que aprendamos a caminhar cada vez mais sob nossos próprios pés. Esse é o processo da elevação, da evolução consciencial, espiritual e, inclusive, material. Porque, como eu sempre digo, o material faz parte do divino. Isso aqui é tão importante quanto todo o resto. Embora seja, obviamente, objeto de desvio, de distração e tentação, sempre de fora para dentro. Quando você faz a coisa de dentro para fora, você fica cada vez mais imune a esse tipo de influência externa. O que eu quero dizer com isso? Me desculpem, não quero tirar a crença, a fé de ninguém, mas tudo acontece primeiro aqui. Nós somos seres mentais num universo mental, que é a mente de Deus, o todo, e fazemos parte desse todo. Nós somos o tudo nesse todo. Como eu já falei em lives anteriores, tudo começa pela mente. Nada que você projete deixa de passar pela mente. Não a mente intelectual, mas a grande mente. Tudo passa por aqui primeiro. Toda magia é mental. O universo é mental, nesse aspecto superior. Então, não há nada que a sua mente possa conceber, que não seja realizável. Se a sua mente concebe e é crível para você, aquilo é realizável. Por mais estranho, difícil que possa parecer. É uma questão de materializar isso na sua vida.
mas é preciso uma determinação hercúlea, mental e de fé, de dentro para fora, para que aquilo ocorra. Uma convicção plena. Então, é a sua mente que vai fazer com que a sua cueca, a sua calcinha, amarela, vermelha, cor de burro quando foge, no ano novo, dê resultado. A cueca não vai atrair nada. A cueca amarela não vai atrair dinheiro. A sua mente é que vai. A cueca amarela pode ser até uma muleta, uma ferramenta para detonar um gatilho no seu inconsciente. Por aí é válido. Mas achar que a cueca vai fazer o trabalho, como outras coisas, no ano novo, né? Então, crie o seu rito de passagem nesse momento especial de virada de ano e no ano novo, porque, obviamente, especialmente no Ocidente, embora não seja uma data de energia cósmica considerável, relativa até a posições cósmicas de planetas, etc., é uma egrégora, ou melhor, um egrégora formado com o passar do tempo e que age intensamente nesse processo coletivo que há muito tempo vem aumentando, se acelerando, e hoje é uma grande tradição no mundo inteiro a passagem de ano, passagem, rito de passagem de um ano para outro, onde a tendência é fazer um ano melhor, mas sem esperar que caia do alto como milagre a solução dos seus problemas. Perdoe. Tá? Porque, na verdade, não há diferença nenhuma de um ano para o outro, desde que você faça essa diferença, a nível individual e a nível coletivo. Agora, como eu estava falando, criou-se um egrégora, uma forma pensamento gigante, de várias formas, pensamento, vários sentimentos, várias emoções, vários desejos, infinitos pedidos, procedimentos, pequenos rituais, de acordo com as religiões, de acordo com a crença, com a fé de cada um, ou quem não tem isso, tem a sua fé, a sua tradição de comemorar, de brindar, de ceiar, etc. e tal, formou-se uma tradição e, repito, uma egrégora monumental de Ano Novo, que responde aos seus anseios. Então, aproveite essa energia e faça a coisa correta. Tá? Sacralize tudo aquilo que você quer, que você precisa, que você deseja, desde que seja nobre, para que você mude e assim você consiga mudar o seu entorno e alterar um ano que deveria ser para você de um jeito e você pode transformar para um outro jeito. Mais favorável para você, não perfeito, porque você pode atrair, obviamente, testes, provas que seriam lá na frente para cá e você se livra delas e eclode cada vez mais a sua consciência, tá? Tornando-se uma pessoa melhor a cada dia desde que você se propõe a isso. Não é lá brindar, dar 7 pulinhos nas ondas, pedir para que a Iemanjá resolva a sua vida, com todo respeito, porque a maioria das pessoas se dirige aos orixás, especialmente a Iemanjá, de uma forma equivocada. Existe a maneira certa de você se dirigir a um orixá e achar que isso vai resolver tudo. No fundo, a pessoa sabe que não há, que não vai. Mas ela precisa saber, você precisa saber que você pode fazer isso. Você é um co-criador, você tem condição plena de realizar isso. Isso é extremamente importante, é um dos ritos de passagem. Vou citar outros.
No judaísmo, o bar mitzvah, por exemplo, é um rito de passagem. Na sociedade em geral, quando a moça faz 15 anos, debuta, é apresentada à sociedade, isso é um rito de passagem para a mulher. Não deixa de ser. Nem que hoje em dia isso seja encarado de uma forma puramente social, festeira, etc., no astral não é. Existe uma mudança em todo o rito de passagem de consciência, como eu falei, de percepção das coisas, que altera a qualidade da energia Kundalini de quem quer que seja, que vai, por sua vez, provocar uma abertura maior de chakras, uma expansão maior da aura, em virtude da expansão de consciência, transformando aquele indivíduo num ser diferente. E que é uma escolha individual passar por isso. E é um crescimento. E como eu sempre digo, crescer dói. Quem já experimentou uma subida de Kundalini na coluna por uma eclosão, sabe do que eu estou falando, dói pra caramba. Você visita mais vezes o banheiro, seus rins trabalham muito. Os rins são os órgãos mais esotéricos e importantes do corpo, junto com o coração e o cérebro. São verdadeiras joias. O cingimento dos rins, ritualisticamente, em rito de passagem, é extremamente importante. Um dia eu falo sobre isso na live. O cingimento dos rins é importantíssimo. O cinto não foi inventado para as calças não caírem. O cinto foi inventado por outra coisa, passando pelos rins. Dando só uma ideia para vocês. Então, a sua energia Kundalini vai ser alterada, um padrão de frequência diferenciado após todo esse processo. Como já falei aqui antes, não existe contatado e muito menos abduzido que tenha tido alteração de Kundalini. Que não tenha tido alteração de Kundalini. Todos tiveram, todos têm. É uma energia muito forte. Não deixa de ser, a seu modo, perdão, um processo iniciático, um rito de passagem. Então aproveite dentro da sua fé e faça com a sua fé, com o seu poder mental, sacralizando o que você faz, saindo do automático, dando a devida importância àquilo que você está fazendo naquele momento, aproveite e se fará essa conexão cósmica para que realmente você tenha acesso às ferramentas e o instrumental para ajudar a transformar as coisas dentro de você e ao seu redor. E às vezes, aliás, muitas vezes, quando você menos percebe, já transformou. E, obviamente, a responsabilidade aumenta. Mas o que se recebe e o estado vibracional que você encontra não tem preço. Então aproveite este ano novo, feliz ano novo para todos. Façam, não é preciso que vocês realizem um rito tradicional, façam o seu rito pessoal de passagem. Se isolem por menos de 5 minutos, entre em contato consigo mesmo, com o seu Deus interior, o Deus e o objeto da sua fé, tudo aquilo que você acredita, e firme não como um pedido, porque aquela frase, bate a porta se abrirá, muitas vezes tem um entendimento um pouco diferente do que realmente significa. Não é pedido, é abrir para a sua consciência, para entrar no reino de Deus, que é justamente o encontro consigo mesmo, dentro da sua própria natureza divina. Porque nós estamos já num estágio em que precisamos urgentemente, cada vez mais, sermos gratos, agradecer mais do que pedir, e feliz é aquele que tem muito mais a agradecer do que a pedir.
Agradeça mais e peça menos, para que você abra caminho para chegar à sua vida tudo aquilo que você precisa, que é de direito seu divino, sem precisar pedir. Porque Deus, o cosmos, os mestres, sabem do que você quer, do que você precisa, do que é necessário para que você se reencontre. Então, aproveite mais este marco e não faça com que o seu ano de 2021, 2022 e todos os outros que vierem sejam a mesma coisa. Faça uma coisa diferente a cada dia. E principalmente com amor. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui no Rio de Janeiro, temos o conhecido e secular Mosteiro de São Bento, Ordem dos Beneditinos, exorcistas de mão cheia. E o Colégio São Bento. Muito bem. A nave tem muito de templários. Mas, independente disso, todo domingo é realizada uma missa, como em outros lugares também no Brasil, não é só aqui não. Estou dando um exemplo do que eu conheço. Tá? Com canto gregoriano. Lindíssimo. Todo domingo é a mesma coisa. E todo domingo a igreja está lotada. Praticamente os mesmos cantos, da mesma maneira, o ritual é o mesmo, a missa é a mesma, que é baseada no ritual antigo católico, bem diferente do que se faz hoje. Enfim, por que a igreja está sempre lotada? Por que um local ele está sempre lotado quando aquela palestra ela tem o mesmo teor, o palestrante é o mesmo? Por que o local está sempre lotado quando uma apresentação, uma manifestação é a mesma e tal? Toda semana, por exemplo, que eu dei aí no mosteiro. Porque tudo aquilo é feito com amor. Embora o ritual seja o mesmo, todo domingo tem um toque diferente. E todo evento, toda manifestação, toda e qualquer coisa que é feita com amor, ela vai ser, embora com a mesma estrutura, vai ser diferente a cada dia. Então, transforme o seu ano novo e todos os outros, um dia de cada vez, a cada momento importante, sacralizado e sublime da sua vida. Faça a diferença. Então aproveite mais este rito de passagem e faça o seu rito de passagem. Eu brinquei aqui com a cuequinha, com a calcinha. Quer usar? Usa. Nada contra, muito pelo contrário. Se servir de gatilho para detonar algo dentro de você, mas saiba que você é que faz a diferença e não o objeto. Assim como o incenso, assim como o cristal, assim como qualquer outro objeto que nós sacralizamos, são muletas que detonam gatilhos, até o momento que não precisamos mais deles. Porque se você utiliza um objeto desses para meditar e se acostuma de uma tal forma que, de um ponto em diante, não consegue mais entrar em meditação ou em estado alterado de consciência, ou relaxar, sem um incenso e sem um cristal, sem qualquer outra muleta, tem alguma coisa errada. Porque aquilo, como o nome diz, serve de acessório, muleta, para que você tenha um gatilho para a entrada em estado alterado de consciência, relaxamento, meditação, etc. Até o momento que você não vai precisar mais disso, porque esse é o objetivo. Então aprenda a meditar no meio do barulho, no meio da muvuca, porque meditar na caverna e no silêncio é fácil. Feliz Ano Novo para todos. Um Ano Novo maravilhoso. Que o manto do Cristo, dos mestres, esteja com vocês, e a presença de Deus nas suas mentes e corações, que todos nós sejamos largamente abençoados. Namastê, Tet Ra. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aí, ao Dorim, a Karen,
Sigamos em frente. Muita luz para todos.